Olá, boa noite. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Bom, vamos lá então estudar um pouquinho mais da palavra no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook, Palavra de Deus. Então você que gosta de estudar a Bíblia, lembrando que não é discussão teológica, são apenas pequenos estudos que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos compartilhado aí no nosso canal. Então que Deus abençoe a tua vida. Vamos lá estudar um pouquinho mais sobre a Bíblia, unicamente Bíblia, nada mais. Vamos apenas estudar a Bíblia Sagrada em pequenos estudos, em tópicos. Então, como nós temos aí estudado sobre o homem, hoje nós vamos fazer um outro estudo sobre o homem, dando sequência àquele tópico. Hoje nós vamos estudar o homem como salvo, um objeto da graça de Deus. E eu quero que você abra num texto, vamos pegar o exemplo do maior pecador que se converteu e virou um dos maiores pregadores, o apóstolo Paulo. Então abra a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Tema do estudo de hoje, o homem como salvo, um objeto da graça de Deus. 1 Timóteo capítulo de número 1, versículo 16. Bem, todos encontraram? Pega a tua Bíblia, pegue se você quiser um papel, uma caneta para você anotar. Vamos estudar, vamos produzir, vai lá. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, Paulo falando para Timóteo assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amém? Amados, o que Paulo está nos falando aqui nesse texto? Primeiro, na introdução desse estudo, nós vamos ver assim que ele se coloca como o principal dos pecadores. E nós vemos isso ao ver o versículo anterior, o versículo 15. Ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele está falando aqui que ele é o principal dos pecadores. Por que Paulo era o principal dos pecadores? A Bíblia vai nos retratar assim que ele fala por ser o principal dos pecadores, e o versículo 13 vai nos falar ele dando algumas características de como era a sua vida antes, para entendermos melhor por que ele está falando que ele é o principal dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: a mim que dantes fui blasfemo, fui perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Então nós vamos ver aqui que ele expõe para nós 3 dos seus pecados, ou seja, ele foi blasfemo, ele foi perseguidor e ele foi opressor. Então ele está falando que eu sou um dos principais pecadores, porque blasfemar contra Deus era algo muito, assim, um crime muito grave naquele tempo. E ele foi blasfemo, ele perseguiu a igreja de Cristo e ele oprimiu a igreja. Só que ele fala assim: eu que fui blasfemo, eu que fui perseguidor e eu que fui opressor, mas eu também alcancei misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando você merece o castigo, mas Deus, pela sua bondade, pela sua longanimidade, Ele não nos castiga. Abra tua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 8, e vamos entender um pouquinho mais o que Paulo está querendo nos falar a respeito de misericórdia. Efésios 3, versículo 8, Paulo falando para a igreja de Éfeso assim: a mim, o mínimo, em outras traduções está assim: o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então ele está nos mostrando aqui um pouco sobre misericórdia, porque ele fala assim: a mim, eu sou o mínimo, eu sou o menor, eu sou o mais pequeno de todos os santos, mas me foi dada esta graça. Que graça? De anunciar entre os gentios por meio do evangelho. Se for analisar, ele que era blasfemo, ele que era perseguidor e opressor, merecia o castigo. Mas a ele Deus o salvou, o mudou, ele deu essa grande dádiva de anunciar o evangelho entre os gentios. Ou seja, de pregar a palavra de Deus. Então ele fala assim: eu alcancei misericórdia. Aí nós vamos ver aqui o motivo pelo qual Paulo alcançou a misericórdia. Pelo qual motivo ele alcançou a misericórdia? E ele mesmo nos mostra aqui em Timóteo capítulo 1, versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia. Para quê? Para que em mim, que sou o principal
Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então Paulo ele nos mostra que o motivo pelo qual ele alcançou misericórdia pelo propósito de Deus. Porque Deus tinha algo especial na vida de Paulo, tanto que quando ele está cego, quando ele está na casa de Simão, o curtidor, Deus ele fala com Ananias, para que Ananias fosse lá ungir a Paulo, porque era um vaso escolhido e muito ele sofreria por causa do evangelho. Então veja que Deus já tinha um plano especial na vida de Paulo. E no caminho de Damasco esse plano foi realizado, onde Jesus aparece para Paulo e pergunta: por que tu me persegues? Então nós vemos assim que Deus já tinha um plano grandioso de mudar a vida de Paulo. Aí por isso que ele alcançou misericórdia. Para quê? Para que o propósito de Deus viesse a acontecer na vida dele. Deus ele teve misericórdia de Paulo para que o propósito maior que Deus tinha na vida de Paulo, ele viesse a se cumprir. Que era um vaso escolhido nas mãos dele para levar o evangelho. E principalmente aos gentios. Então nós vemos assim que a mudança de Paulo já era uma pregação. Por isso que ele fala assim: eu que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse tudo a sua longanimidade para exemplo. Então já vejo assim que a mudança dele já era um grande exemplo e uma grande pregação. O homem que perseguia agora era pregador. O homem que oprimia agora era alguém que ensinava, que mostrava que Jesus Cristo era o Senhor e que tinha vindo para salvar a humanidade. Então a mudança que teve na vida de Paulo já era um pregador, uma pregação, perdão. Tanto que quando ele está pregando as suas primeiras mensagens, o povo apontava o dedo para ele e falava assim: mas não é esse que perseguia a igreja e agora prega o evangelho? Não era esse que veio aqui para matar os irmãos e agora está anunciando salvação? Porque quando Deus ele muda a vida de alguém, o que o diabo faz? Satanás ele tenta trazer acusação das coisas que a pessoa fazia no passado para tentar pôr em dúvida o seu testemunho, ou seja, a sua mudança. Mas Deus ele é fiel para confirmar o propósito dele na vida da pessoa. Basta querer aceitar a mudança de Deus. Então a mudança de Paulo já era uma pregação. Aí Paulo vai falar assim, que a sua longanimidade, ou seja, pela longanimidade, pela paciência de Deus. Deus ele foi longânimo com Paulo. Deus ele foi deixando ele achar que ele era o cara, o tal, o grande homem. Até que um dia Jesus ele apareceu e mostrou para ele assim, que ele não era ninguém. Que o único que era digno de louvor, de honra e de adoração era Jesus. Tanto que Jesus mudou a vida dele para mostrar que Jesus era verdadeiro. E que quando Deus quer, ele pega alguém que está jogado numa sarjeta e o transforma para ser um pregador da palavra de Deus. Isso que Jesus está falando, o homem como salvo, um objeto da graça de Deus. Alguém que estava perdido sendo salvo, sendo transformado e sendo mudado por Jesus. Isso que é o evangelho, é mudança de vida. Então Deus ele foi longânimo com Paulo. O que é longanimidade? Ou seja, paciência. Abra tua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 4 e vamos entender um pouquinho mais sobre a longanimidade e a paciência de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos fugir aqui só um pouquinho do tema, mas já voltamos. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Olha, é uma equação muito simples. Longanimidade mais benignidade traz arrependimento e o resultado do arrependimento é salvação. Foi o que aconteceu com Paulo. A longanimidade de Deus mais a benignidade, ou seja, a bondade de Deus. Quando Jesus se manifestou para ele e mostrou que ele era um pecador também, trouxe no coração de Paulo o arrependimento. E a consequência desse arrependimento foi o seu resultado final, a salvação de Paulo. Se você quiser marcar, anota aí. Longanimidade, mas benignidade, mas arrependimento. Resultado, salvação de um ser humano. Então Paulo está falando assim, que ele foi o exemplo daqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Então Deus ele mudou a vida de Paulo, Jesus mudou a vida de Paulo para fazer dele um exemplo. Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele foi um exemplo, aqueles que criam em Paulo,
aqueles que acreditavam em Paulo. E aqueles que tinham a sua vida fora do padrão de Deus, pecadores, eles viam a mudança que Deus fez na vida de Paulo e acreditavam que a mudança na vida de Paulo poderia acontecer na vida deles também. Com a salvação e a conversão de Paulo, Deus manifestou a todos a sua paciência graciosa e a sua paciência misericordiosa para com os pecadores mais desprezíveis. Todo ser humano ele tem acesso à salvação. Basta abrir o coração, receber Jesus de verdade e ter a sua vida transformada por Deus. E assim como Paulo, de um perseguidor, virou um pregador, Deus pode fazer assim nos dias de hoje também. Porque Ele é Deus. E o Deus que alcançou a vida de Paulo, e o Deus que mudou a vida de Paulo, Ele também mudou a vida de muitas pessoas através das ministrações de Paulo. E o seu exemplo é usado até nos dias de hoje. Ouvimos várias mensagens que são pregadas a respeito do apóstolo Paulo. E ele vai falar assim que ele é o menor de todos os apóstolos, mas ele é o que mais trabalhou pelo Evangelho. Ele se privou de uma vida familiar para viver em favor do Evangelho, de implantar igrejas, de pregar a palavra, de trazer salvação, a ponto de pagar com a sua própria vida, mas não negou a sua fé em Cristo Jesus. E o interessante é que Deus ele ainda pode fazer isso nos dias atuais. Deus ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a vida do teu filho. Deus pode mudar a vida da tua filha. Deus pode mudar a vida da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos. Deus ele pode mudar a vida de qualquer ser humano, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Só que basta você crer e acreditar que Deus ele pode fazer essa mudança na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Então encerramos aqui mais um estudo, o homem como salvo, um objeto na graça de Deus. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia rapidinho, para deixar já para você ver qual que vai ser o nosso próximo estudo, aqui na minha Bíblia. O próximo vai ser homem como santo, alguém que representa Cristo. Então não perca, nos acompanhe aí no canal, nos acompanhe aí na página no Facebook, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.